pelo seu programa, 30 anos pregando o Evangelho, espalhando a palavra de Deus, as boas novas de salvação. Essa foto aqui foi adquirida no programa há muito tempo atrás, logo nos primeiros anos, onde o pastor Bosco fazia algumas perguntas bíblicas e quem respondesse, ligasse para lá e respondesse a questão, ganhava um brinde, né? E minha mãe respondeu uma das perguntas, fui contemplada com essa linda foto aqui da cidade de Jerusalém, ok? Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 4 de maio. Dentro de instantes estaremos ouvindo Sala de Prosa com o reverendo Jeremias de Hernandes Dias Lopes, falando sobre um pecado que todos nós diariamente cometemos, ou seja, o pecado da língua. E ouviremos também ainda mais uma mensagem do pastor Magno pela ocasião da 10ª Conferência Teológica realizada na Igreja do Calvário. Gostaríamos nessa oportunidade de dizer a todos que estão conosco que precisamos continuar orando pelo Brasil. Vocês devem ter visto nesse 1º de maio a manifestação verde e amarela que tomou conta de toda a nação. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que fazer valer a nossa voz, o direito de ir e vir. A nossa bandeira é verde e amarela, jamais ela será vermelha. Fiquemos, portanto, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Sala de Prosa, e o reverendo Jeremias. Olá, gente boa! Sala de Prosa. Você tem compartilhado? Ainda bem que você está conosco. Deus te abençoe e te guarde. Sala de Prosa é um programa para renovar sua esperança e de vez em quando chamar você, ó. A conversa de hoje é os pecados da língua. Não vai embora não, viu? Tem para você e para mim. Um minutinho só. A língua, fogo devorador e uma bênção. Fala sério, se a língua não é uma bênção. É uma bênção. A bênção. A comunicação é coisa fantástica, não? Coisa maravilhosa. Observa você que até nas redes sociais, você digita uma coisa e a pessoa responde assim, eu precisava ouvir isso. Caiu como bálsamo. Caiu como um bálsamo. Aí, cuidado, dedinho, porque o dedinho é nervoso, é nervoso. Sua língua. Pecado da língua que mais machuca. Eu acho que é o pecado da acusação leviana. É quando a pessoa ela faz uma afirmação não fundamentada na verdade e denigre, macula, mancha, destrói a imagem do outro. Podia aprofundar isso, mestre. Por quê? A pessoa olha o outro e diz assim, ele é preguiçoso. A pessoa olha o outro e diz assim, ele é muito devagar. A pessoa olha o outro e diz assim, se eu ficar, casais, por exemplo, se eu ficar perto dessa mulher é uma mulher suja, não gosta de tomar banho. A pessoa não está vendo no outro quem Deus criou. Então, por exemplo, essa entra no que você chamou aí agora de acusação leviana? Ou não? Pode ser. Porque ele está tirando uma conclusão que pode não ser evidente, não é a realidade, está pontuando aquilo e até lançando sobre o outro ou espalhando isso, criando uma caricatura do outro, que não é o seu retrato real. Então, ele machuca muito quando tem essa postura. Essa postura de bater nos outros com a língua quase que faz da gente achar que a gente é que é dono da verdade.
que se o mundo fosse igual eu estou falando, ele seria muito melhor. O crítico, ele sente o senhor da razão. O crítico se sente superior àquele a quem critica, porque alguém já disse com razão que a maneira mais leviana de se autoexaltar é criticar o outro. Porque ao criticar o outro, eu sou melhor do que aquele a quem estou criticando. Isso revela também na pessoa um buraco dentro da alma, né? Porque ela se eleva detonando os outros. Detonando os outros. Ela precisa, ou ela quer se elevar detonando os outros. Para crescer, ela tem que derrubar o outro. Ela tem que construir seu império sobre as ruínas do outro. E os pecados do mimimi? Não tem mais negócio de mimimi? Tem ainda? Tem não. Não tem mais. A hipersensibilidade é um orgulho, não é não? A raiz está ali, menino. A raiz está ali, sabe? Tudo tem defeito. Tudo. O país tem defeito, o Estado tem defeito, a cidade tem defeito, a igreja tem defeito, o marido tem defeito, a mulher tem defeito, os meninos têm defeito, tudo. Mas deixa eu ilustrar isso então. Fala, vai lá. Uma mulher morava assim, porta a porta com a vizinha, e ela tinha uma janela na cozinha, que via todo dia lá o quintal da vizinha. E ela, todo dia de manhã, criticava o marido. Falava, tá vendo que a vizinha lá, ó, nem sabe lavar roupa direito, a roupa está toda encardida, não deve usar um sabão de péssima categoria. Todo dia aquela ladainha. Um dia o marido se encheu de razão e falou, fulana, eu acho que não é a vizinha que não sabe lavar roupa, não. É a nossa janela que está toda embaçada, toda suja. Então, às vezes a pessoa transfere para o outro aquilo que é o seu problema. Ela não lava, não limpa a sua própria janela, seus próprios óculos. Sua própria consciência. Todo mundo com lente embaçada. Não, de vez em quando eu falo, eu vou no sertão, o cara está falando, ai, que calor. Aí eu vou no outro lugar, o cara fala, ai, que frio. Aí esse dia eu estava lá no Ceará, aí o cara falou, ai, que calor. Eu falei, cara, você mora aqui. Então vamos fazer o seguinte, muda para o Canadá. Pronto, resolveu. Você chega lá, ai, que frio, volta para o sertão. O contentamento é fundamental. Quer ver uma coisa? Para evitar que a sua língua tropece. Eu lembro um dia que eu perguntei para o Augustus assim, eu morava em Vitória, e eu falei, como é que é esse negócio de São Paulo? Morar em São Paulo. Ele me disse assim, São Paulo é uma loucura, mas é bom. Eu gostei. Loucura boa. Eu gostei, porque você precisa estar feliz onde você está. Você está numa cidade pequena, estou feliz aqui é uma bênção, eu vou florescer aqui, vou crescer aqui, vou tornar esse lugar melhor. Você está num lugar grande, que coisa boa, tem oportunidades, tem facilidades, tem problema? Tem trânsito complicado? Tem, mas você tem que estar feliz onde você está. Você está numa igreja pequena, dê glória a Deus e se alegre. Está numa igreja crescente, um pouquinho maior, dê glória a Deus e se alegre. Está numa igreja que está mais crescente, em vez de ficar dizendo, só problema que chega, toda hora que chega e toda hora que chega. Alegre-se. Você tem uma família meio complicada, se alegre que é a sua família, você não tem outra. Não é de outra. Cada família leva suas lutas e seus problemas. Claro. Um pouco mais de compaixão. Olha, Provérbios 18, 21. Era isso que nós vou agora para ler. Lê aí, olha que coisa linda. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come dos seus frutos. Você, às vezes, pode colher, está comendo um fruto ruim. Medite aí, fale com o Senhor. Como é que eu estou usando minha língua? Minha língua. Ainda tem as outras coisas da língua. Tem crente dizendo palavrão. Palavras torpes. Palavras torpes. Às vezes, vícios de linguagem, incluindo palavrão. Aí, o cara disse, um dia desse, um crente falou comigo, ô pastor Jeremias, tem certas coisas que a gente só consegue expressar com palavrão. Comente. Primeiro é subestimar a inteligência do outro, e segundo é não usar a riqueza do vocabulário que nós temos. Menino! Pronto. Aí lá no sertão fala assim, tomou, bacana. Olha, nós estamos rindo, mas machuca muito. Lá no Provérbios 15, 1, diz que a resposta branda desvia o furor. Quer dizer, resposta é que o cara já foi machucado. Mas a palavra dura suscita ira. Duro com duro. Duro com duro. É curioso, você disse uma coisa bonita aqui. A resposta não é ação, é reação.
Porque tem gente que convive muito bem com todo mundo, desde que todo mundo respeite a ele. É. Primeira pisada no calo, já explode. E aí cria mais problema. Então, mesmo que você seja agredido, dê uma resposta branda. Isso é reação transcendental. Agora eu estou lembrando daquela confusão que houve lá em Éfeso, que trouxeram Paulo e o povo falava, o povo gritava lá. Aí um dos líderes da cidade falou: senhores, o Dionísio tem o fazedor de ídolos lá em Éfeso. Demétrio. O Demétrio tem uma confusão com esses homens, deixa ele resolver esse problema. Vocês acalme e vá todo mundo para casa pensar no assunto. Eu dei muita risada nessa visão. É boa. Calma todo os mundo. ânimos aí. Volta para casa e vai pensar. Boquinha, fala menos. Dedinho, peque não. Peque não. Você guarda a sua língua, você protege sua alma. Deixa eu dizer algo aqui nessa linha que eu acho interessante. Via de regra, às vezes a pessoa fala uma coisa assim atravessada, machucando o outro, e diz, mas não era a minha intenção. O outro não consegue ler a nossa intenção. É verdade. Só consegue escutar a nossa palavra. É isso mesmo. Então, se a palavra dita é como uma flecha lançada, não volta mais. Você pode até reconhecer, pedir desculpa, pedir perdão, resolver e tal, mas melhor seria se a gente mordesse na língua, pensasse até 10 antes de falar alguma coisa. A Bíblia diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E a palavra do Senhor diz que precisa de graça nos nossos lábios. Transmitir graça aos que ouvem. Nem toda palavra ou verdade tem que ser dita a toda hora. Exatamente. Tem hora que o melhor discurso é o silêncio. Exatamente. Silêncio. E quando for abrir a boca, pedir ao Senhor... É oportuno falar isso agora? Vai transmitir graça aos que ouvem? Vai edificar? Vai edificar. Vai elevar? Às vezes, até uma repreensão, ela pode transmitir graça, elevar, edificar e consolar. Bom, todos nós lutamos com pecados da língua. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que a sua palavra e a sua graça nos sustente e nos transforme. Amém. Amém? Ora por nós, pastorzão. Ô Senhor Jesus, as palavras muitas vezes têm a ver com o temperamento, com a reação. Há palavras que voam, há palavras que explodem para dentro. Nós estamos pedindo para o Senhor quebrantar o nosso coração. Amém. Dá-nos um novo coração. Amém. Dá-nos esse coração que recebe da graça e transmite graça a outras pessoas. Ensina-nos também a ter um coração quebrantado que vai lá pedir perdão, que vai reconciliar, que vai dizer às pessoas, eu errei ao dizer essas palavras. E permite que dentro do nosso coração haja também, não haja aquela murmuração, aquele barulho, aquela reclamação, aquela maledicência, aquela crítica. Ela não saiu, mas ela está dentro do coração. Senhor, transforma-nos de crentes de dentro para fora. Amém. Em nome de Jesus. Oramos. Amém. 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 Sala de prosa, hein? Siga sempre conosco. LPC, uma agência missionária a serviço de Deus e da sua igreja. E oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, menino. É que nós íamos fazer o comercial. Mas eu entrei aqui na Agora frente. é você que faz, Varão, faz aí. Olha, LPC Maio está lançando o livreto Cada Dia Família. Encomende o seu, encomende centenas, encomende milhares. Distribua, doe, abençoe, edifique famílias, transforme famílias. O Brasil será abençoado. Glória a Jesus. E não pode deixar de ir lá na oitava, hein? Menino! Se você mora em Belo Horizonte, vá lá. E se você visitar Belo Horizonte, passe por lá. Vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família. Quem for lá ganha um abraço. Pronto. E talvez cafezinho com pão de queijo. Um abraço, gente. Carinhoso para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Epáfras era pastor dessa igreja. Alguns estudiosos acreditam que Filemon era presbítero nessa igreja também. O contexto era que nessa igreja existia uma heresia, chamada heresia colossense pelos estudiosos. Nesta igreja, os falsos mestres tentavam ensinar que o povo deveria buscar, deveria orar a Deus, pedindo a intercessão de anjos. Que o povo deveria praticar o ascetismo, se abster de algumas coisas, de alguns alimentos, para que fosse santificado. Os falsos mestres ensinavam que o povo deveria seguir as leis cerimoniais judaicas, como as festas religiosas de lua nova, dos sábados e as festas que o povo de Deus seguia, não acreditando então esses falsos mestres de que o cumprimento dessas festas havia se realizado em Jesus. Jesus é o cumprimento dos mandamentos cerimoniais do livro de Levítico, do livro de Êxodo, do livro de Números. Jesus é o cumprimento das leis cerimoniais. Mas eles ensinavam que a graça não era suficiente para que o povo de Deus fosse salvo e vivesse por ela. É a essas heresias que Paulo está dando resposta. Eles descentralizavam Cristo do Evangelho e davam uma série de normas, de regras, de recomendações, e o povo deveria viver daquela forma, para que fosse salvo ou merecedor da salvação em Jesus. Havia também um questionamento sobre a própria natureza de Jesus, ou as naturezas de Jesus ser humano e ser divino, visto que havia uma influência da filosofia platônica ou neoplatônica nesse período, que afirmava que não era possível Deus haver encarnado, não era possível ele ser Deus e homem, visto que no pensamento da filosofia platônica a matéria era má e as coisas excelentes eram espirituais. Então Deus não poderia ter tomado forma, matéria, porque isso seria uma contradição, visto que a matéria era má. É interessante que muitos cristãos ainda hoje adotam um tipo de teologia platônica, achando que a matéria é má e que o corpo não serve para nada. Ao contrário, a Escritura nos diz que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, que o corpo é importante para a teologia cristã, visto que na volta do Senhor o corpo será ressurreto. Deus cria o homem completo na parte material e imaterial e coloca num lugar físico, no jardim do Éden. Essa foi a intenção desde o início. Mas há algo importante a considerar, meus irmãos, que visto que o primeiro Adão caiu, e ele foi o cabeça federal, que arrastou com ele toda a humanidade, uma vez que ele caiu, e como ele era o representante pactual da raça, ele quebra um pacto chamado pacto de obras, que é firmado por Deus dizendo que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá morrer, visto que se ele cumprisse esta ordem de Deus e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passaria por esse período probatório em tese e não mais seria alvo da morte. Adão quebrou esse pacto, Adão pecou, Adão comeu o fruto. A grande questão não era morder o fruto, a grande questão era a desobediência ao que Deus estava dizendo, e a atitude de Adão e Eva, na verdade, estavam afirmando de que o ensino de Deus, ou viver com Deus, não era suficiente para a felicidade humana. Era necessário que a humanidade tomasse os seus próprios passos, de forma independente e autônoma. Assim então, seriam felizes. Será que os homens não se portam do mesmo jeito ainda? Acham e dizem que são donos dos seus próprios narizes. A igreja de Jesus precisa sempre entender e rememorar que nós não somos nossos, nós não somos os nossos donos, temos um dono, fomos comprados por preço de sangue. Disse o apóstolo que não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A moeda que foi paga por nós foi nada menos do que o sangue de Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Entanto, quando nós olhamos para toda essa tragédia de Adão,
toda essa queda, e Adão não cumpre o pacto de obras. Deus então dá a sua lei ao povo de Israel, como continuidade do pacto de obras. E mais uma vez, Israel, como um outro Adão, ou como um tipo de outro Adão, é levado para o deserto para ser provado. Veja que Adão é provado no jardim. Ele tinha tudo o que precisava, ele não tinha necessidade de nada. Ali havia água, ali havia comida, ali havia morada, ali havia paz. Não havia desequilíbrios ambientais. Adão não sentia nenhum tipo de necessidade insaciável, não tinha necessidade de pecado, não tinha nada que ele precisasse que não pudesse ser satisfeito pela bênção de Deus. Ali ele foi tentado e ali ele caiu. Deus então tira Israel do Egito e leva para o deserto, e diz o capítulo 8 de Deuteronômio que ali Israel é provado. Ali Israel mais uma vez sofre provações e é tentado pelo seu próprio coração. Diz o Salmo 78 de que Deus supria as necessidades do povo, e quando Deus dava água, o povo dizia: e a gente não vai comer nada não. E quando Deus dava o pão do céu, o povo dizia: e a carne onde está? E quando Deus dava a carne, o povo dizia: queremos mais comida. Será que Deus não pode preparar para nós uma mesa no deserto? Ele não pode, porque se ele pudesse, ele faria. Diz o texto que o povo ainda estava mastigando a carne das cordonizes, e ainda assim estava blasfemando contra Deus, insatisfeito, murmurando. Deus então disciplina o seu povo no deserto. Israel, como um novo Adão, novamente cai e não cumpre o pacto de obras. Capítulo 4 de Mateus. O texto começa dizendo que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele passa 40 dias. Israel passou 40 anos. E Jesus ali é tentado pelo diabo, por poder, por comida, por glória. Jesus resiste à tentação do diabo, vence as tentações no deserto e proclama o senhorio de Deus sobre tudo, sobre todos os reinos, e que ele, como Deus encarnado, estava cumprindo o que Adão não cumpriu, estava cumprindo o que Israel não cumpriu. E isso estava sendo feito por causa da obra de reconciliação. Nenhum homem na face da terra conseguiria voltar a Deus ou cumprir o seu pacto de obras. Lembrem-se de quando Adão é expulso do jardim, ali é posta uma espada flamejante e um querubim guardando a entrada. Nunca mais o homem teria acesso a Deus por si mesmo, a não ser que Deus trouxesse-o de volta. Isso é feito quando Jesus vem à terra. A união das duas naturezas de Cristo é o retrato perfeito de que Deus estava trazendo o homem para Ele mesmo. Mas isso não podia ser feito por um mero homem. Isso precisava ser feito pelo próprio Deus. E esse Deus tornando-se homem para trazer a humanidade de volta para Ele. E isso só poderia ser feito na obra final de redenção em Jesus. Você está compreendendo isso? Então, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas. Quem é Ele? O Pai. Paulo está falando do Pai. Paulo está continuando o raciocínio do versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tempos antigos, os grandes guerreiros, os reis que iam para as batalhas, quando voltavam da guerra vencida, traziam os escravos, os cativos, para servirem agora no seu reino como escravos. E eles voltavam das batalhas nos seus cavalos, contando a vitória para o seu povo, mostrando os escravos que foram trazidos como despojos de guerra. Esse é o retrato que Paulo está usando. Jesus foi à batalha em nome do seu Pai. Jesus venceu a batalha.
E o Pai então nos traz do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A ideia de libertou do império das trevas é nos arrancou do império das trevas, nos tirou do império das trevas, não por nossa vontade, não foi porque nós queríamos, porque nós estávamos imersos nas trevas e a nossa vontade era governada pelas trevas. Ainda assim, Ele nos amou a tal ponto que não considerou a nossa vontade de permanecer na escuridão e na negrura do pecado, e nos arranca de lá e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Mudamos o status de escravidão. Continuamos sendo escravos, mas agora é diferente. Não somos mais escravos do império das trevas, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo. Agora somos escravos daquele que é Senhor sobre tudo e que governa com grande amor e graça, Jesus Cristo. O seu reino é um reino de amor, o seu reino é um reino de graça, o seu reino é um reino de misericórdia. Ele entra voltando da batalha, não oprimindo os seus escravos, mas dizendo aos seus escravos: vocês agora são livres, vocês agora continuam sendo servos, continuam sendo escravos, mas por causa do amor que eu tenho por vocês. O Antigo Testamento vai nos dizer que quando um escravo era liberto, ele poderia desejar continuar na casa do seu senhor, e aí a sua orelha deveria ser furada. Nós somos escravos de orelha furada. Nós estamos servindo a Ele porque Ele nos ama. Então, o versículo de número 14, Paulo nos diz: no qual, agora falando do Filho, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é que significa isso para nós? O que é que significa redenção para nós? A palavra redenção aqui significa libertação. A palavra redenção aqui significa que Ele nos comprou. Que Ele nos comprou. Que Ele veio ao nosso mundo. Que Ele desceu ao nosso status, ao nosso contexto. Quando nós estudamos sobre as escravidões do mundo, os processos de escravidão no mundo, nós vemos coisas horrorosas. Você vê fotos sobre isso, né? Ou pinturas sobre isso. Mercadores ou compradores, senhores de escravos, chegavam no mercado e ali tinham vários escravos nus. E eles olhavam os dentes, olhavam o corpo, se tinha feridas, se eles estavam doentes. E aí então pagavam o preço devido por esses escravos. E os levavam ou para revender, ou para trabalhar para eles como escravos, continuamente como escravos. Os escravos foram trazidos para o Brasil no que nós chamamos de navios tumbeiros ou navios negreiros, e eram amontoados nos porões daqueles navios de formas desumanas, terríveis, horrorosas, e eram tratados nem como bichos, porque nem bichos deveriam ser tratados daquela forma. Eles eram indignamente jogados ali como escória, como lixo, como esterco, tratados como qualquer coisa, como meros objetos. Assim éramos nós no pecado. Assim éramos nós no império das trevas, jogados nesses navios tumbeiros, como nada prestando. Mas o texto sagrado nos diz que o Filho de Deus veio, entrou no nosso contexto, entrou no nosso navio tumbeiro e disse: todos eles estão libertos e eu morrerei no lugar de todos eles. Ele nos substituiu com seu próprio corpo, com sua própria carne, para nos salvar. Paulo nos diz que nele temos a libertação, nele temos a remissão, o perdão. Fomos libertos e fomos perdoados. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã. Eu estou aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida, na pessoa de Pastor Bosco. Um programa muito edificante. Eu quero dizer que vale a pena. São 30 anos que está no ar. E que esse programa tem que continuar. Com o nosso apoio, com o nosso amor e dedicação. Porque esse programa já ganhou muitas almas para Jesus. Eu quero agradecer. Parabéns à Opção para a Vida.